ele vai funcionar quando eu acionar a embreagem. Eu sou Lucas Machado, agrônomo e agricultor há mais de 10 anos e eu te ensino a transformar o seu terreno em um lugar produtivo, diverso e abundante, de forma totalmente orgânica, usando os fundamentos da agrofloresta. Pessoal, eu estou aqui hoje com um motocultivador a gasolina. Nesse vídeo aqui a gente vai fazer um review dessa máquina, conhecendo um pouco os componentes, os implementos que tem para a gente poder trabalhar. Vou mostrar ela funcionando também para a gente ver o uso. E eu sei que muita gente hoje em dia ou está querendo adquirir um desse, né? Ou já adquiriu e ainda tem dúvida de se realmente que tipo de serviço essa máquina consegue fazer. Será que ela atende realmente a sua necessidade? Será que vale a pena o investimento? Então nesse vídeo a gente vai conseguir tirar todas essas conclusões, tá bom? Eu vi muita gente fazendo vídeo avaliando positivamente o uso dela e também vi muita gente criticando, falando que não atendeu as expectativas. Então a gente vai conseguir esclarecer tudo isso aqui nesse vídeo. Então, para começar, gente, esse motocultivador é uma máquina que foi projetada principalmente para preparo de solo. É um modelo que entrou no mercado recentemente, há poucos anos, e se tornou popular rapidamente. É impressionante como que hoje em dia quase toda pequena propriedade que eu visito já tem um motocultivador desse aqui tá usando. E por que que ele se tornou um implemento, né, uma máquina tão popular assim, de forma tão rápida? Porque como ele é um implemento para preparo de solo, né, para você preparar um canteiro, para destorroar o solo, fazer um gradeamento, antes dele, ou você teria que fazer isso de forma manual, gastando muita mão de obra, ou você teria que partir para um trator maior, mais pesado, e que muitas vezes é muito caro, ou você tem que contratar, tem que alugar alguém para fazer esse serviço. Então essa máquina veio para preencher essa lacuna, né, no mercado, que é fornecer um implemento agrícola que fosse de baixo custo e que pudesse resolver essa questão aí para os pequenos produtores. Uma outra vantagem também dessa máquina é porque ela é leve, né? Então ela não tem esse problema de compactação que um trator pesado tem. A gente consegue usar ela em terrenos muito inclinados, em relevos muito íngremes. Então eu conheço muita gente que tem propriedades em regiões serranas, né, e que nunca conseguiu trabalhar com outro tipo de maquinário, sempre foi tudo manual, e que está partindo para usar o motocultivador porque você consegue trabalhar em relevo mais íngreme. Uma outra vantagem também é que ele é fácil de você trabalhar, qualquer pessoa consegue manusear, é estreito, pequeno, então ele também consegue entrar e trabalhar em áreas pequenas, né, e apertadas que outros implementos não entrariam. Por exemplo, o outro microtrator que eu tenho aqui, que é um Yamaha, que é a diesel, ele é um pouco maior e mais robusto, então tem alguns lugares que ele não consegue andar, não consegue trabalhar, e que com esse tratorito aqui, o motocultivador, a gente vai conseguir fazer. Então você consegue trabalhar até dentro de um lote, de um quintal, um pequeno quintal. Uma outra vantagem é que ele é muito leve, relativamente ele é muito leve mesmo. Esse aqui, por exemplo, ele tem 70 quilos, então você consegue carregar ele e colocar dentro de uma caminhonete, uma carroceria, cabe dentro de um carro, é muito pequeno, né, compacto, duas pessoas pegando ali, você coloca ele no porta-mala do seu carro, tá? Ele desmonta, tira as rodas aqui, então é muito fácil também de você poder transportar. E outro ponto é a questão do preço, né? Então hoje, se você olhar no mercado, um motocultivador desse aqui, Toyama, vai estar em torno aí de uns R$3.000 a R$3.500. Nessa categoria do motocultivador a gasolina, você vai encontrar também outras marcas disponíveis no mercado. Então tem a Husqvarna, tem da Branco, tem da Buffalo, que tem um valor um pouco mais elevado. Então esse Toyama, pela pesquisa que eu fiz, é o que está mais barato hoje em dia. Ele tem um motor de 7 HP, um motorzinho a gasolina. Inclusive, dos modelos que eu já usei, o da Branco, por exemplo, o motor era 6.5 HPs. Esse aqui está com 7 HP, então ele está mais barato, ele é mais leve do que os outros modelos, inclusive, e tem um motor mais forte. Então achei bem interessante isso, né? No caso a Toyama está usando esse motor de 7 HP, dá mais força pro implemento. Então vamos conhecer um pouco aqui dos componentes, né, do motocultivador. Aqui a gente tem o guidão, aqui no guidão tem um acelerador, aqui é o acelerador dele. Do lado de cá a gente tem a alavanca de embreagem, tá, que vai acionar aqui a embreagem, ó.
Aqui a gente tem um botão de liga e desliga. Aqui ele tem dois reguladores aqui. Aqui é um regulador de altura, então aqui, ó, se você soltar ele aqui, você consegue regular a altura para você poder trabalhar. Então, de acordo com o terreno, com a profundidade que você quer colocar o implemento no solo, com o tipo de implemento que você estiver usando, você consegue regular a altura de trabalho, de acordo com a sua altura também, com a ergonomia, né? Para você ter mais ergonomia na hora de trabalho. Então, aqui é um regulador de altura do guidão. Aqui eu tenho um regulador de ângulo do guidão. Então, se eu soltar ele aqui, ó, eu consigo girar o guidão, ó, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? Para que serve isso aqui? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o implemento ali que é a enxadinha rotativa. Quando você estiver preparando o canteiro, às vezes você quer misturar o esterco, algum insumo calcário no canteiro, você pode, para não andar pisando em cima do canteiro e compactar, você pode virar o ângulo do guidão aqui, ó, trava ele, então você consegue trabalhar sem pisar no local que você está preparando com a enxada rotativa. Para isso que serve aqui esse regulador de ângulo. Aqui eu tenho uma alavanca de profundidade, ela está engatada aqui, tem um engatezinho aqui, ó. Esse engate aqui serve para você acoplar outros implementos dele também, como a carretinha. Ele tem uma carretinha porque ele puxa, ela encaixaria aqui nesse engate. E aqui, para poder utilizar a enxada rotativa, que eu vou mostrar ali, a gente usa essa barra de profundidade aqui, ó. Ela tem aqui um pino que você regula a profundidade, ó. Então você tirou o pino aqui, você pode regular essa profundidade de trabalho. Então vamos supor que você quer preparar um canteiro mais raso, você vai descer mais a alavanca, né? E ela vai regular a profundidade que você consegue penetrar o implemento no solo. Aí se você quiser aprofundar mais, você pode subir mais a alavanca. Ela também pode ser, ela tem uma curva aqui, ó, que você pode trabalhar com essa curva virada para trás ou também virada para frente. Vou mostrar aqui, ó. Você pode também virar ela para frente, tá vendo? Quando você vira para frente, o que vai acontecer? Ela vai funcionar como se fosse um freio, né? Como se fosse uma garra de um subsolador debaixo do solo. Ela vai frear. Então vamos supor que você quer fazer menos esforço para ficar segurando a máquina na hora do preparo. Então você pode virar isso aqui para frente, ele vai segurar mais o tratorito. Se é um terreno, por exemplo, que você está trabalhando às vezes um terreno declivoso, subindo, e você quer na verdade que a máquina tenha mais facilidade para avançar no serviço, aí você pode inverter e trabalhar com ele virado para trás, tá bom? Eu vou deixar aqui nessa regulagem. Aqui eu tenho a caixa de marcha dele, tá? Aqui é o lugar que você vai completar com óleo. Ele, nesse caso, esse modelo aqui no manual dele, manda utilizar um óleo 10W30, tanto para o motor, tanto para a caixa de marcha. Cabe 700 ml de óleo na caixa de marcha, tá? E 550 ml de óleo 10W30 no motor. Aqui eu tenho uns paralamas de proteção, muito importante isso aqui. Tá? Principalmente na hora que a gente estiver trabalhando com a enxada rotativa, vocês vão ver. Ele vem com os pneuzinhos aqui com as rodas de transporte. Então a gente só vai utilizar essas rodas para transportar ele de uma área para outra ou para utilizar alguns implementos como a carretinha, né? Outros implementos que ele tem. Mas no geral a gente vai trabalhar com ele mais com as enxadinhas rotativas, que eu vou mostrar que elas encaixam no lugar da roda. Aqui em cima tem um filtro de ar, que ele tem uma esponjinha aqui dentro. Isso aqui é importante também, que faz parte da manutenção dele, tá? Ele tem aqui a esponjinha do filtro e é um filtro banhado a óleo. Eu já vi muita gente que compra esse motocultivador e não coloca o óleo aqui, ó. Então ele tem um nível de óleo, você tem que sempre verificar, trocar esse óleo quando estiver sujo e completar ele com óleo aqui. Pode ser óleo de motor mesmo, tá? O próprio mesmo óleo que você usa no motor você pode usar aqui, mas tem que sempre verificar, porque esse óleo é que vai fazer a filtragem do ar que vai para o motor, né? Então se não tiver o óleo, seu filtro praticamente não está funcionando e você pode danificar seriamente o motor aqui do seu motocultivador. Aqui o cano de descarga dele, o tanque para você colocar a gasolina,
Aqui na frente eu tenho uma alça de proteção. Essa alça serve tanto para você carregar ele, né, para transportar, mas é como se fosse o para-choque do motocultivador. Aqui é o local que você completa o óleo de motor. Esses novos modelos estão vindo com esse componente aqui que não tinha nos outros, que eu achei super interessante, que é uma roda frontal para ajudar você a transportar ele, né? Então vamos supor que você está sem as rodinhas, está trabalhando ali com a enxada rotativa ou com algum outro implemento e você quer transportar ele dentro da própria área. Antes você não conseguia transportar, você tinha que ficar trocando toda hora. Tira a rodinha, tira a enxada rotativa, põe a roda para poder levar ele de um lugar para o outro. Agora com essa roda aqui, frontal, você usa ele como se fosse um carrinho de mão, ó. Você pega o guidão aqui e levanta, ó. Como ele é muito levinho, você transporta ele como se fosse um carrinho de mão. Então isso aqui facilitou muito, eu achei genial. Na hora do trabalho, ela tem também um pino aqui, ó. Tem um pino aqui lateral. Olha aqui que bacana. Você tira o pino lateral e aí você sobe ela aqui, encaixa novamente o pino para poder trabalhar com ele. Terminou o serviço, vai transportar, volta a rodinha para o lugar. Então aqui eu tenho o protetor das correias dele, né? Que tem um jogo de correia aqui que faz a transmissão da caixa de marcha e o motor. Aqui atrás a alavanca de marcha dele. Então aqui dá uma... A gente tem esse -1 aqui seria a ré. A caixa de marcha é uma caixa de marcha seca, tá? Então você pode trocar de marcha sem precisar apertar a embreagem, ó. Então aqui a gente tem a ré, depois a gente tem um neutro, que seria esse 0 aqui, tá? Aqui tem a marcha 2, velocidade 2, depois tem um outro neutro e depois a marcha 1, beleza? Então ele tem 2 velocidades e uma ré. Ah, pessoal, e uma grande vantagem, sim, eu colocaria como um ponto positivo para ele, o fato de ser um motor a gasolina, ele é de muito fácil manutenção, tá? Então, aqui mesmo na cidade não tem assim, um mecânico especializado em motocultivadores. Se você tiver um na sua região, você pode levar. Mas o pessoal que mexe com motor de roçadeira, mexe com motor de motosserra, né? Os componentes são muito parecidos. Então aqui na região, por exemplo, esse pessoal que mexe com mecânico de motosserra e roçadeira, eles mesmos podem dar a manutenção no seu motocultivador. Também por ser a gasolina, ele é muito econômico. Eu não sei dizer de fato qual o consumo dele por litro, mas a gente coloca a gasolina aqui, enche um tanque desse aqui e trabalha meses, às vezes, sem lembrar de abastecer de novo. Então realmente ele é muito econômico e eu vou mostrar para vocês agora um pouco dos implementos, né? Ele veio com a enxada rotativa, que é o implemento que a gente vai usar aqui para mostrar para vocês hoje. A enxada rotativa é esse joguinho de enxadinhas aqui, né? Ela vai ser acoplada aqui no motocultivador no lugar das rodas. Então a gente precisa tirar as rodinhas, vocês vão ver que é muito fácil, tira as rodas para poder encaixar o joguinho aqui de enxada rotativa. Tem que estar muito atento na hora de montar isso, viu gente? Eles vêm desmontados, tem um manual, o manual ensina, então você tem que olhar direitinho os lados, as posições, porque eu já vi muita gente usando o motocultivador durante muito tempo e com esse jogo montado de forma errada. Então quando você monta de forma errada, você pode colocar, por exemplo, o corte da faca no sentido contrário, então você vai forçar a máquina e ela não vai cortar o solo, tá? E muita gente comete esse erro. Ou você pode montar de modo que ele vai pegar, na hora que ele estiver gerando, pegar ali dentro e danificar a sua máquina. Então tem que estar muito atento na montagem. Além da enxada rotativa, esse motocultivador ele tem vários outros implementos, carretinha, tem arado, tem sulcador, tem pulverizadores, tem plantador. Então no mercado tem muitos implementos para ser utilizado nele. Eu já testei praticamente todos e assim, sinceramente, eu acho que o implemento que é mais eficiente para ele são as enxadas rotativas. Tanto que quando você compra, ele já vem com o jogo de enxada rotativa. A carretinha, se você for utilizar se o seu terreno é plano, se você vai utilizar numa área que é plana, ela funciona muito bem, mas se você tiver que subir algum morro, tiver algum declive, ele não vai conseguir subir com carga. Por quê? Porque apesar dele ter um motor de 7 HP, ele é muito levinho, então ele não tem tração. Se você for subir, ele vai patinar
e é perigoso que pode voltar para trás. Tá? Então, não aconselho a carretinha caso você vá carregar muito peso e você tem um terreno muito declivoso. Já vi gente tentando colocar peso aqui na frente, mas isso não é adequado e não melhora a tração. Então não é feito para isso. Tem os implementos de arraste, né, que o pessoal coloca nele. Tem um mini arado, sulcador, grade. Eu já vi o pessoal colocando vários implementozinhos aqui atrás que também acho que não faz muito sentido, porque, mais uma vez, ele não tem força e não tem peso para puxar um implemento de arraste. Então tem um arado que eu já vi o pessoal fazendo, mas a terra assim tem que estar muito macia para você conseguir passar o aradozinho, e ele vai fazer um cortezinho de 15, 20 centímetros no máximo, muito pequeno. Eu já testei usar em outros lugares, ele não funcionou, ele fica patinando e não consegue puxar esse arado. Então não aconselho os implementos de arraste, e eu acho que se a terra estiver macia, não justifica, por exemplo, você usar um arado. Você pode muito bem fazer o serviço com a enxada rotativa, tá bom? Agora, com a enxada rotativa ele funciona muito bem. Essa enxadinha, ela é boa para preparar o solo, né? Então vamos supor que você mexe com horta ou você tem ali uma pequena propriedade que quer preparar uma área para quebrar os torrões, para plantar um milho, plantar um feijão. Ele funciona muito bem, desde que a terra também esteja macia. Tem que ser um solo macio. Não é um implemento para você entrar em terra dura. Bom que isso fique bem claro. Esse maquinário não foi feito para preparar terra compactada e dura, lugar que tem pedra e tem raiz. Ele não tem força, não tem peso, não foi dimensionado para isso. Então aí entra talvez o maior dilema, né, de quem quer adquirir um modelo desse aqui, que às vezes você quer investir pouco para comprar um maquinário que vai preparar o solo cru no seu terreno. Ele não vai fazer isso, tá? É uma máquina para você preparar uma terra que já tiver macia. Então uma área que já foi preparada antes, uma área de horta que você só vai refazer os canteiros, ou você quer utilizar ele só para misturar os insumos, o esterco, né, os insumos no canteiro. Então ele é muito bom. Tem gente que usa para revirar até esterco, revirar compostagem. Para isso ele funciona muito bem. Por exemplo, aqui hoje eu vou mostrar para vocês ele funcionando numa área que não foi preparada antes, mas é um solo que é um lugar que tinha uma composteira. Então a terra eu sei que está macia, está um solo macio estruturado, aí ele consegue trabalhar. Mas não adianta você tentar forçar ele num lugar muito duro. Para isso existe os outros modelos acima dele. Então, tanto o Toyama, a Branco, a Husqvarna e a Buffalo, eles têm os modelos a gasolina, mas eles têm os modelos a diesel, que já são mais robustos, já tem um motor mais pesado, né? Tem mais tração e também são mais caros, né? Então você vai encontrar aí esses motocultivadores a 10 mil reais, 11 mil reais para cima, mas já são máquinas que já são dimensionadas para isso. Então já vão conseguir puxar uma carreta com mais peso em lugar inclinado, porque tem tração, consegue puxar um aradozinho, um sulcador. Então se o seu objetivo é esse, às vezes vale a pena investir um pouco mais numa máquina mais pesada. Agora, se o uso é mais simples, eu já recomendo esse aqui. Até porque esses a diesel, os motocultivadores a diesel, eu já utilizei vários, eles são bem mais pesados para trabalhar e mais perigosos também. Então não são máquinas para qualquer pessoa manusear. Esse aqui é super tranquilo e seguro, tá bom? Os outros não, são máquinas pesadas, já tem que tomar mais cuidado. E eu já vi muita gente machucando, porque o modelo é muito parecido com esse aqui, né? Então a pessoa liga, vai trabalhar como se for estar acostumada a mexer com motocultivador a gasolina de 70 quilos, e aí pega uma máquina maior com mais de 100 quilos e com um motor com quase o dobro da potência às vezes, e pode te machucar, pode te jogar longe, né? Então tem que tomar mais cuidado. Porém, realmente é um implemento mais robusto. Ó, pessoal, eu vou colocar aqui agora as enxadas rotativas para vocês verem ele funcionando. Já coloquei lá do outro lado. Basicamente, ó, a gente precisa tirar a roda. Para tirar a roda, a gente vai apoiar o motocultivador aqui na haste dele de traseira, né, na haste o regulador de profundidade, e a gente inclina ele um pouco, para poder suspender a roda. Não pode inclinar demais, porque senão derrama o óleo do filtro. Aqui embaixo ele tem um pino. Tá vendo? Esse pino tem uma travinha aqui, ó. Essa travinha aqui, só puxar, tira o pino, aí você tira a roda e coloca a enxada. Tá virada para fora. É importante olhar aqui que as facas, né, o corte da faca tem que estar virada para frente, né, porque ele vai girar nesse sentido. Agora é só encaixar aqui o pino para travar.
Beleza? Agora vamos botar ele para funcionar ali. Vou mostrar para vocês como é que liga ele, para ele poder trabalhar aqui. Em primeiro lugar, a gente tem que colocar a marcha no neutro, tá? Apesar que ele só vai funcionar quando você apertar a embreagem, mas a gente sempre coloca no neutro por segurança. A aceleração, não precisa de acelerar para ligar. Aqui eu vou apertar aqui o botão dele de liga. Aqui embaixo eu tenho que ligar a gasolina. Aqui tem uma alavanca que liga a gasolina, ó. Ligar o combustível, e aqui é o afogador. Então eu puxo o afogador para trás, vou puxar aqui a alça de partida. Na hora que ele der sinal, eu vou voltar o afogador para frente, tá? É só isso, ó. Vou puxar. Pronto. Então vocês veem que ele só vai funcionar mesmo engatando a marcha. Eu vou colocar na 1. Tá bom? Coloquei na marcha de trabalho. Vou acelerar. E ele vai funcionar quando eu acionar a embreagem. Beleza, vocês viram? Dá pra ver como é que ele funciona. Como eu disse, a terra aqui é uma terra que não tá compactada, tá debaixo aqui das mangueiras, né? Então tem muita folha, muita matéria orgânica. Já tinha um monte de compostagem aqui. Então uma terra que tá bem estruturada. Vocês viram que ele conseguiu trabalhar, até mesmo onde a terra ainda estava mais dura, ó, ele consegue escarificar. Então se você ir com paciência, passar, voltar, segurar ele um pouquinho mais, ele consegue penetrar. Mas se a terra estiver muito dura, ele vai ficar pulando. Se você ficar insistindo, você bambeia os parafusos e quebra a máquina toda. Vou mostrar para vocês aqui. Olha para você ver, ele preparou essa áreazinha aqui, ó. Então basicamente esse é o trabalho que a gente faria para preparar um canteiro, né? Ó como é que a terra fica. Tá vendo? Então se fosse uma área, por exemplo, a gente fazer uma hortinha, já daria para pegar a enxada aqui. Ó. Então rapidinho a gente forma o canteiro. Beleza? Então aqui seria só finalizar o canteiro, tá bom? Então para a gente poder finalizar, pessoal, uma máquina dessa custa em torno de 3.000 a 4.000 reais, dependendo da marca, tá? Vocês viram que ela faz um serviço. Se você quiser preparar canteiro, preparar um solo, né? Fosse fazer isso aqui manualmente, você demoraria muito mais tempo. Então é um implemento de baixo custo e que poupa muito trabalho, muita mão de obra. Então para quem tem uma horta, quem tem um pequeno espaço, né, uma pequena propriedade, quer adiantar o serviço, quer ganhar tempo, eu acho que vale muito a pena investir numa ferramenta dessa aqui, porque comparado com as outras categorias de tratores é muito barato, né? Então vale o custo-benefício. Só lembrando que ela tem as suas limitações e a gente tem que saber exatamente qual que é a nossa necessidade dentro de uma propriedade para fazer um investimento. Mas a gente acabou de adquirir esse aqui, na verdade, ele foi adquirido pela Associação Horizontes Agroecológicos, que é uma associação que eu faço parte, de agricultores orgânicos. A associação adquiriu 60 motocultivadores desse para distribuir para os agricultores. E a gente foi uma das propriedades contempladas e estamos muito satisfeitos. Eu acho que vai fazer um excelente serviço para a gente aqui, beleza? Então se gostaram do conteúdo, dá um joinha para a gente. Podem compartilhar esse conteúdo com mais pessoas que gostariam, né, de receber esse tipo de assunto, e acompanhem o nosso canal aqui para estar sempre recebendo as nossas atualizações. Até a próxima. Beleza? Oi! Aqui seria finalizar, né? Colocar os insumos, colocar a cobertura. Oi!